muitos, o feminismo é uma espécie de moda onde nos últimos anos muitos falam sobre ele e poucos sabem o que é. A busca para saber mais sobre o feminismo aumentou cerca de 86,7% no Brasil desde janeiro de 2014. Contudo, o feminismo não nasceu há apenas 3 anos atrás. Existe uma teoria religiosa sobre a criação da humanidade, onde Deus criou o primeiro homem a habitar a terra, chamado de Adão. Ele o fez de pó e barro. Essa história é contada no primeiro capítulo do livro de Gênesis, na Bíblia Sagrada. A teoria afirma também que já no segundo capítulo Adão estava se sentindo muito só. Então, da sua costela, Deus criou Eva, para habitar o paraíso e fazer companhia a Adão. Muitos sabem que a Bíblia Sagrada passou por diversas traduções, e por conta disso, muitas alterações. Eis que, em meio a tantas, surge uma nova teoria. Alguns leitores da Bíblia identificaram que no primeiro capítulo de Gênesis existem muitas situações no plural, sendo que só existia Adão e Eva foi criada apenas no segundo capítulo. Por isso, há quem afirme que Eva não foi a primeira mulher de Adão, e sim uma mulher chamada Lilith. Lilith teria nascido também do pó e do barro, por isso achava que deveria ser tratada igual a Adão. Ela era muito vaidosa e fazia diversas reclamações, pois queria igualdade. Nasce então o feminismo. Lilith julgou e exigiu muito de Adão, por isso foi expulsa do paraíso e passou a habitar o inferno, junto com Lúcifer. No segundo capítulo, Deus percebe que Adão estava muito só, então resolve dar uma segunda chance a Lilith. Porém, ela se recusa a voltar para o paraíso. Então Deus cria Eva. Essa versão da criação da humanidade não está explícita na Bíblia, pois desde o início do poderio cristão, tinha-se a ideia de que o homem era melhor que a mulher, e por isso ter uma mulher sido feita da mesma forma que o homem, a tornava igual. Já uma mulher sido feita do homem, a tornava inferior. Assim temos o primeiro vestígio do machismo. Atualmente, Lilith é citada apenas uma vez na Bíblia, no livro de Isaías 34:14, e também é identificada como animal noturno. Muitos acreditam que ela foi a cobra que deu uma maçã para Eva, porém especialistas afirmam que não era possível isso acontecer, já que Lilith havia se recusado a voltar para o paraíso, não teria como simplesmente entrar nele. Mas afinal, o que é o feminismo? Feminismo é um movimento político, filosófico, social que, apesar do que muitos pensam, ele defende a igualdade de direito entre homens e mulheres. E o machismo, o que é? É o comportamento expresso por opiniões e atitudes de um certo indivíduo que recusa a igualdade de gênero entre homens e mulheres, favorecendo apenas o sexo masculino como se fossem superiores ao sexo feminino. Bom, eu acho que qualquer tipo de preconceito não é válido, ainda mais na nossa sociedade atual, no momento que a gente tem tanta luta, tem tanta discussão, uma coisa que a gente não tinha antigamente. É incrível a gente reparar que ainda existem pessoas machistas, preconceituosas, e nisso a gente vê a homofobia crescendo e tem gente que diz que a homofobia não existe mais. O que obviamente não concordo, senão a gente não teria tantos casos de homossexuais que são agredidos, que são espancados até a morte. Então as duas coisas estão, infelizmente, diretamente relacionadas e eu acho isso muito triste, principalmente na atual conjuntura da sociedade que a gente vive. As pessoas pensam que essas definições são opostas ou rivais, mas na verdade o feminismo não é o oposto do machismo, pois defende a igualdade de gênero e não a superioridade do sexo feminino. O oposto do machismo, na verdade, é o feminismo, movimento que quer a superioridade das mulheres, tornando essas superiores, assim como o machismo faz com os homens. As definições não são sexistas, ou seja, o machismo não é apenas exercido por homens, e o feminismo não é apenas exercido por mulheres. A maioria das mulheres que exercem o machismo é porque foram criadas em uma família onde seus pais a orientavam de que existiam coisas de mulheres e coisas de homens. Já os homens que são feministas concordam que tanto homens quanto mulheres têm o mesmo poder dentro da sociedade. Com o passar dos anos e o feminismo se tornando cada vez mais presente na vida das pessoas, surgiram diversos movimentos. Um deles foi criado por uma mulher chamada Valerie Jean Solanas, uma escritora estadunidense.
Ela lançou um livro chamado Scum Manifesto, propondo a criação de uma sociedade dirigida por mulheres, ou seja, a raça masculina deveria ser extinta. Valerie ficou conhecida pela tentativa de assassinar Andy Warhol em 1968. Atualmente, pessoas contra o movimento feminista acreditam que ela é uma das inspirações dele, mas na verdade ela defendia a superioridade feminina, ou seja, era feminista. Tantas pioneiras que a gente teve em relação à libertação, né, da mulher, ela é uma das que se enquadra dentro desse pioneirismo. Claro que ela é uma feminista, foi uma feminista extremamente radical, porque ela pregava que as mulheres é que deveriam ter o poder supremo, que não deveriam existir homens, e que a partir daí se fizesse uma sociedade nova dirigida somente por mulheres. Eu até discordo, porque eu acho que a sociedade deve ser governada, deve ser sentida, deve ser vivida de uma forma igualitária, tanto homem quanto mulher, e que haja respeito, porque a partir do respeito que se tem pelo outro, independente do sexo, do seu credo, da sua posição social, a partir disso é que se estabelece uma sociedade justa, uma sociedade compartilhada, fraterna, e onde as pessoas conseguem viver de uma forma mais feliz. Claro que isso, se a gente vai olhar, é quase que uma utopia, mas com o passar dos anos, das décadas, a gente está alcançando algumas vitórias bem importantes, e tenho certeza que isso se deve a essas mulheres pioneiras, e ela é uma dessas tantas que lutaram, que fizeram alguma coisa para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária entre homem e mulher. Outro movimento bastante conhecido foi a queima dos sutiãs. Ela aconteceu em Atlantic City, em um espaço que seria realizado a escolha da Miss América. A escolha de uma mais bonita era tida como uma visão arbitrária de beleza e opressiva às mulheres. A queima, de fato, nunca aconteceu, pois o local não permitiu, mas objetos além do sutiã, como salto alto, cílios postiços, espartilho e maquiagens, foram postos no Então, eu acho que esse foi um movimento super válido, até pela época que aconteceu. Precisava desse tipo de discussão, acho que foi necessário esse debate coletivo que foi instaurado em plena rua pública, e, de certo modo, as mulheres acabaram ganhando mais visibilidade a partir desse movimento, tanto que até hoje a gente tem isso como referência, então eu acho que foi necessário. Atualmente, um dos movimentos que mais causa impacto na sociedade é a Marcha das Vadias, que surgiu no Canadá, na Universidade de York. Durante uma aula, um policial afirmou que as mulheres deveriam evitar se vestir como vadias para não serem vítimas de ataques. Obviamente, a reação das mulheres presentes na sala foi imediata, já que o policial estava afirmando que a culpa de um estupro seria da vítima e não do estuprador. A primeira marcha acontece na cidade de Toronto, e apesar da polêmica do nome, o movimento ganhou força, pois refletia sobre o significado da palavra vadia. Há muito tempo, os homens utilizam esta palavra para justificar a agressão com a vítima, afirmando que apanhamos porque somos vadias, que merecemos ser estupradas porque somos vadias, que usar um decote ou uma mini saia nos torna vadias. Esse termo oprime nossa sexualidade, nos tornando um mero objeto sexual. Assim, a marcha utiliza a ressignificação da palavra vadia para expressar: se ser livre é ser vadia, somos todos vadias, tornando-se o lema do movimento. A polêmica dá força ao movimento para chamar a atenção da família brasileira para esse tema que há tempo não recebe a atenção do poder público. Os números de violência contra a mulher são alarmantes e a sociedade continua estimulando a violência contra a mesma. O Brasil é o 7º país que mais mata mulheres, e ao gritarmos: eu sou vadia, e você? Reafirmamos que agora vadia está associado a uma mulher que luta e não se cala diante da violência. Não merece ser estuprada, não te devo nada, tô de mini saia, não te devo nada, falo palavrão, não te devo nada, faço o que quiser, não mereço ser estuprada, eu até o chão, não te devo nada, tenho tatuagem.
últimas edições da marcha, pode-se notar que o objetivo mudou, tornando-se algo mais explícito. Mulheres com roupas curtas e algumas até sem elas saem na rua para ir à marcha. Levam junto cartazes que expressam seus sentimentos, porém alguns deles envolvem assuntos pessoais, como religião. As feministas apoiam muitas coisas que o resto da população não gosta ou reprime. Um assunto muito comentado atualmente é o uso de roupas curtas ou vulgares, como algumas pessoas denominam. As mulheres que apoiam esse movimento realçam: roupa curta não faz de ninguém puta, assim como roupa longa não torna ninguém santa, mostrando que quem deve cuidar do que a mulher deve ou não vestir é ela própria, e ninguém pode questionar, já que roupa curta não é um convite, e o homem não tem direito de estuprá-la por isso. Bom, acho que a Marcha das Vadias, atualmente, ela acabou caindo naquele ponto de extremismo, né? E tudo que é extremo a gente tende a não achar correto. Os extremos geralmente não funcionam. Então eu acho que algumas coisas acabam se perdendo, o discurso, o propósito acaba se confundindo ali no meio. Então não é nem questão de não concordar, eu acho que algumas coisas têm que ser revistas. Então acho que tem que acontecer coisas nesse sentido, mas às vezes não no sentido que elas estão acontecendo. Outro assunto frequente e que por pessoas que não apoiam o movimento feminista acham que todas as mulheres pensam assim, é sobre contrariar-se à depilação. Bom, é evidente que a sociedade tenta encaixar as mulheres em certos padrões de beleza. Por conta disso, as feministas criaram a ideologia de ser não depilação. Elas deixam seus pelos da axila, das pernas e da virilha crescerem, e até mesmo os pintam. De certa forma, isso choca algumas pessoas que acabam julgando-as como nojentas. Eu trabalho muito com adolescentes, então eu vejo pessoas e adolescentes, principalmente de diversos estilos. Eu frequento vários lugares da cidade, culturais, que a gente vê as pessoas que os outros chamam, nossa, como ele é diferente. E eu acho que o diferente encanta, seria muito chato se todo mundo fosse igual. Então, acho que o mundo tem que ser diferentão, as pessoas têm que usar roupas diferentes, cabelos diferentes, maquiagens diferentes. E acho que ninguém é ninguém para julgar uma pessoa, principalmente pelo modo que ela está se vestindo, pelo cabelo dela, enfim, pelo jeito de ela se expressar. A gente reflete na nossa aparência aquilo que a gente é do lado de dentro. Então, acho que cada um tem que ser do jeito que quiser. Um dos mais polêmicos assuntos comentados que são ligados ao feminismo é o aborto. Feministas apoiam a legalização do aborto, pois afirmam que toda mulher tem direito sobre seu corpo. Já quem é contra se denomina pró-vida. Mas para quem? Para a mulher que aborta clandestinamente e morre? Para a mulher que passa por problemas durante toda a gravidez e morre no parto? Para o filho que cresce largado sem amor e sem carinho? Para o futuro adolescente que mata e rouba? Ou deveria ser para a mulher que não tem condições e prefere matar um feto no aborto do que uma criança de fome? Mas afinal, por que esses assuntos te chocam mais do que os números de violência contra a mulher? Olha, eu acho que o aborto é uma coisa que deveria ser legalizada sim, para não acontecer tantas atrocidades que a gente vê por aí. O corpo é da gente e a gente é que tem a escolha de querer ou não gerar uma outra vida. Às vezes essa vida é gerada no estupro ou numa violência incestuosa, né? Ou até numa vivência marital. Acontece de engravidar e a gente não está preparado para ter esse novo ser. Não se tem condições, às vezes físicas, emocionais, financeiras. Porque quando se fala em aborto, a primeira coisa porque se pensa em financeira, mas esse é o menos. Claro que isso tem muita importância, mas a gente tem que ver muito a questão emocional, a questão do querer. Porque não adianta tu gerar um filho, querer deixar nascer esse filho que tu não está querendo que ele nasça, mas por pressão da sociedade, pressão da família, essa pessoa vai nascer. E aí, depois que nasce, você simplesmente abandona emocionalmente, abandona ela afetivamente. Então, é a partir daí que se criam muitas situações de violência na sociedade. Porque é uma violência, no momento que eu engravido, eu não quero essa gravidez.
e eu sou obrigada a tê-la, eu já estou agredindo o meu corpo e já estou negando essa criança antes dela nascer. Então eu vou provavelmente gerar um ser que já vai nascer infeliz e que vai ser possivelmente o resto da vida infeliz também. Porque é um ser que já está abandonado antes de nascer. Então o melhor seria, se a gente tem o direito, se eu não quero, eu não vou ter. E que fosse legalizado, até para que não aconteça tantas mortes de pessoas que fazem aborto clandestino. E tanta gente ganhando dinheiro em cima disso. Bom, eu sou totalmente a favor da legalização do aborto. Eu acho que cada mulher tem que ser dona do seu corpo. Nisso a gente entra numa questão de segurança pública, onde a gente vê várias histórias diariamente no país inteiro de mulheres que são assediadas e às vezes engravidam em momentos que elas não querem, não podem, não têm condições de criar uma criança. Não só a questão de a criança não vai nascer e não vai ser amada, porque muitas vezes a mãe que gerou o seu filho, ela vai ter um amor natural, mas mesmo assim eu acho que às vezes a adolescente que é estuprada na rua, ela não tem condição de criar um filho naquele momento. Então aí a gente tem que ter a liberdade de escolha. Eu cresci ralando na boquinha da garrafa. Então no que te surpreende MC Brinquedo ser fã do MC Catra? Afinal já me diziam, olha a bunda, ô Raimunda, subiu a temperatura, ô Raimunda. Raimunda, menina que enjoou da boneca e não quis mais vestir timão, deveria ter tido outras músicas de opção. E quem sabe então ela perceberia, não é normal ser só objeto sexual. Mas não, o Califa ficou de olho no decote dela, ficou de olho no biquinho do peitinho dela, ficou de olho no balanço das cadeiras dela, e o mundo fez de Raimunda outra síndrome de Cinderela. Afinal, nos fabricaram pra ser Amélia. Servir sem vaidade, nos disseram como é ser mulher e de verdade. Na caixa, plastificada, só esperando pra ser usual, ao ouvir a pergunta de um menino de 13 anos se essa boneca sabe ser profissional. Mamar seu brinquedo, criança, o nome de ser pedofilia disfarçada nesse seu enredo. Da apologia pós-moderna, funk social. Nada do que não acontece há anos em Salvador, no carnaval. As amantes, as fiel, e homem valorizando a guerra entre elas, tipo o dono do bordel. E eles gritam, só as cachorras, as preparadas. Eu tô preparada assim pra não ser mais usada. Segura esse seu tchan, amarra bem esse seu tchan, senão o tchan 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 vai ser você acordar sem ele de manhã. Porque hoje as cabras dão capa virada. Cansamos de ser carne servida na mesa enquanto o machismo justifica frases que fazem das mulheres escravas. Dói, o seu tapa me dói, o seu tapa me dói. Eu vou logo ligar 180. Tô atoladinha das suas hipocrisias. Moralistas, eles adoram as meninas que rebolam, mas após o casório é com as santas que eles querem assinar no cartório. Recalcada nessas suas palavras, parça. Você que é incompetente no amor e eu que sou a mal amada. Estão passando mal, sem argumento, tremendo de medo e apelando de novo com seus xingamentos. Por que quando falamos em direitos iguais, muitos entendem que queremos ser tratadas como homens? Agora nós podemos parecer as feministas chatas, mas que isso faça pelo menos vocês repensarem um pouco. Igualdade, né? Entendeu? Era isso, prof. Beijo. Um beijo, prof. Compre cabra cega.